Saúde Consciência. Gente, vocês têm acompanhado na cobertura nossa, né, do jornalismo internacional principalmente, desse alerta que foi divulgado, é uma declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, que foi divulgado no último sábado pela OMS para os casos de ebola. Vamos conversar com a Etel sobre isso? Quais são os riscos da gente também enfrentar, né, um desafio como esse? E aí, Etel, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Então, Fernanda, tivemos essa declaração. Eu quero chamar a atenção para uma situação diferente do que a gente já tinha vivido até então. Primeiro, para todo mundo entender, existe um regulamento sanitário internacional que todos os países que fazem parte das Nações Unidas, 198 países que fazem parte das Nações Unidas, têm um acordo para que quando tenha algum evento de saúde, como que a gente comentou do hantavírus lá no Cruzeiro, né? O Oropochi aqui no Brasil. Então, quando você tem algum evento de saúde diferente, que você começa a ver casos com uma apresentação, uma clínica diferente do que habitualmente estava acontecendo, porque pode configurar uma mutação, né, de um vírus, de uma bactéria, ou algo que não foi visto ainda, como o caso da Covid, né, no SARS-CoV-2. Então, a gente aciona esse mecanismo internacional que tem a ver com falar, né, avisar a Organização Mundial de Saúde para que ela faça alertas internacionais. Então, o que aconteceu, e foi uma situação um pouco diferente, porque, em geral, Fernanda, essa emissão, né, dessa importância, dessa emergência de saúde pública de importância internacional, ela é emitida depois que o diretor-geral, né, da Organização Mundial de Saúde aciona o comitê de preparação para as emergências, o comitê que avalia se aquilo é ou não um caso que precise fazer esse alerta internacional. Nesse caso específico, houve uma antecipação. O diretor-geral emitiu o alerta de importância de saúde pública de interesse internacional e a reunião do comitê vai ser hoje. E ele está lá em Genebra agora, que está tendo a Assembleia Mundial de Saúde, e ele deu uma entrevista falando isso, porque como os casos estavam tendo uma transmissão muito acelerada, e é o que a gente está vendo, vamos falar um pouquinho desse ebola, desse vírus, é um vírus que tem uma letalidade altíssima, em torno de 50% das pessoas que têm o vírus, né, que adquirem o vírus, que se infectam com ele, morrem. Então, metade das pessoas, imagina, 10 pessoas se infectam, 5 morrem. Em alguns surtos que já aconteceram de ebola na África, a letalidade chegou a 90%, quer dizer, 10 pessoas infectadas, 9 morreram. Então, é um vírus que causa muitas mortes, né? A gente chama letalidade isso, essa capacidade de uma pessoa doente morrer, né, por esse evento. E esse ebola, esse vírus, ele não é um vírus desconhecido. Nós já tivemos na África outros surtos, né, do ebola. Ele tem no início ali aqueles mesmos sintomas virais que são mais inespecíficos, uma febre, dor no corpo, mas quando vai agravando ali no segundo para o terceiro dia, ele pode ter muita hemorragia, tanto interna, a gente não está vendo, né, como externa, as pessoas, então, sai sangue pelo nariz, pela boca, então, e aí a pessoa acaba morrendo nesses casos mais graves que evoluem para essas hemorragias. Mas o que a Organização Mundial de Saúde, assim que foi avisada, né, pela República Democrática do Congo e Uganda, são os dois países que estão
mais atingidos, né, por esse vírus. Essa é uma espécie diferente, é uma cepa do ebola que tem o nome Bundibugyo, ou Bundibugyo, e ela tem uma letalidade alta, e o que está sendo observado nesse episódio específico é uma velocidade grande. Eu estava falando com a Adalberto, acho que desde ontem a gente já atualizou o número de óbitos algumas vezes, Fernanda. A velocidade com que está acontecendo está grande. Tem uma equipe também dos Estados Unidos lá, do CDC americano, que está trabalhando para auxiliar. Tem um CDC na África, um Centro de Controle de Doenças africano, e tem um Centro de Controle de Doenças americano, né? Então, os americanos estão lá auxiliando também nessa resposta, assim como os técnicos da Organização Mundial de Saúde. E, dentre uma das pessoas que está grave, também tem um desses profissionais de saúde, né, americanos. Então, o que está sendo observado é isso, está uma transmissão muito acelerada, muitas pessoas ficando doentes e um número de óbitos alto. Então, a gente tem hoje, sujeito a modificações, Fernanda, porque as atualizações estão vindo muito rápido. A gente tem 500 casos suspeitos e até o momento aí 131 óbitos, mas tem mais óbitos que aconteceram que estão sendo investigados. Demora um pouquinho porque as pessoas aqui podem se lembrar, né? As pessoas que morrem nessas condições precisam de ter uma avaliação diagnóstica, precisa ir para o similar nosso aqui, Instituto Médico Legal, para coletar amostras para outros exames moleculares para comprovação do vírus. Então, demora um pouco, mas o que a gente está vendo, e isso foi um alerta que a Organização Mundial de Saúde e o diretor-geral, Dr. Tedros, falou hoje, que a antecipação que ele fez, que é baseado, né, tem um artigo lá no regulamento que garante a ele também a possibilidade de fazer isso, de emitir o alerta sem chamar o comitê de especialistas, né, que ele está fazendo hoje, porque ele viu que precisava alertar o mundo, porque a gente tem uma mobilidade grande, né, Fernanda? As pessoas viajam, e é preciso que os outros países fiquem em alerta, principalmente de pessoas vindo dessas regiões. E uma dessas regiões ali, onde estão acontecendo casos entre a República Democrática do Congo e Uganda, está acontecendo uma guerra. Então, é natural que as pessoas queiram sair dessa zona de conflito, né? E com isso também podem acabar levando, né, o vírus, infectando. Então, é muito importante que os países que estejam recebendo façam um exame, avaliem se essa pessoa que está entrando, né, tem algum sinal, um sintoma viral, para poder fazer uma investigação diante desse momento, né, desses casos. Esse bloqueio é no aeroporto? Isso, portos e aeroportos, né, Fernanda? O alerta da Organização Mundial de Saúde não é para que as pessoas não possam entrar e nem para que haja restrições, mas é para que os países possam ampliar, né, fazer com que as suas vigilâncias funcionem de forma mais orientada, né? Está acontecendo esse surto com esses sintomas, que tem uma letalidade alta, pessoas vindo dessa região que apresentem sintomas precisam ficar ali em quarentena. Esse é um vírus, Fernanda, diferente, por exemplo, dos vírus respiratórios, né, que tem um nível de preocupação maior, porque a contenção é mais difícil. Você respirou, falou, tossiu, você está transmitindo para as outras pessoas. Não é o caso do ebola. O ebola, para você ter a infecção, você precisa ter contato com a secreção de uma pessoa doente. Então, saliva, sangue, né? Então, assim, é preciso ter contato com a secreção. Então, é um vírus um pouco mais difícil de você se infectar, né? É por contato com secreção de alguém doente. Então, também isso facilita o controle, Fernanda. Entendido. A pergunta do ouvinte Gerson é: qual a probabilidade disso chegar ao Brasil? Rapidamente, Elina, pergunta. Não, olha, Gerson, a gente tem essa preocupação agora com pessoas que estão vindo dessa região, porque
tem um controle ali, está sendo feito um controle, os ministros de saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, os ministérios, né, ali da região de Uganda, da República Democrática do Congo, estão fazendo a contenção. O que é isso? Pessoas que apresentam sintomas estão de quarentena, né, ficam ali em isolamento para que não possam circular, né, e transmitir para outras pessoas. É claro que aquelas pessoas que têm sintomas muito inespecíficos podem sair. E por isso é importante que os outros países façam também a vigilância para poder diminuir a possibilidade, né, de entrada desses vírus. Então, acredito que, como não é um vírus de transmissão aérea, né, essa transmissão que é mais difícil, né, respiratória, você precisa tocar na secreção, você precisa ter contato ali, né, é um vírus que a gente tem uma possibilidade de fazer um isolamento melhor, uma vigilância mais efetiva. Então, a OMS, inclusive, na sua declaração, ela disse que o risco de disseminação mundial, global, né, é muito baixo, mas a gente precisa fazer esse alerta para que os países se preparem. Sem dúvida. É disseminar informação também, né? Exatamente. E colocar as vigilâncias, né, dos países em alerta para que possam avaliar, né, pessoas que estão vindo desses locais, voos que passaram ou tiveram conexão nesses locais. Então, a maior preocupação sempre, Gerson, é porque como tem zona de conflito, né, de guerra ali, né, infelizmente, a gente ainda tem isso no mundo, né, essas guerras, é muito difícil, porque as pessoas que estão fugindo, em geral, elas também... É difícil você ter uma rastreabilidade, né, a rota como elas estão indo, porque as pessoas estão desesperadas e fugindo. Então, isso também pode ter sido uma das razões que teve essa propagação um pouco maior, né, do que a gente esperaria para esse vírus. Etel, te agradeço, viu, pela participação e pelas explicações, hein? Tá joia, Fernanda. Obrigada. Terça que vem estamos juntas novamente.